Oi pessoal, professor Russo Born de Conhecimentos Gerais aqui na Concurseria. Vamos abordar rapidamente a crise econômica, né, que levou o Donald Trump, um presidente bastante diferenciado dos demais candidatos, a assumir a presidência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele entrou, um país gigante, um país de uma economia bastante importante, entrou em crise quando? No ano de 2006. Estados Unidos está aqui assim, ó, no ano de 2006, existia então uma política do governo então Bush de fazer moradias, casas para a população. Não somente casas, mas fazer uma abordagem na questão econômica de investimentos em construções. Estados Unidos é um país gigantesco, um país de grande economia, e aí liberou-se, os bancos liberaram recursos facilitados. Enquanto no Brasil tem juros de 14%, Estados Unidos tem juros negativos, então a população pegou dinheiro de bancos emprestados e começou a fazer grandes obras. Temos aí um grande problema nessa história. Por quê? Quando se faz, numa economia capitalista vigorosa como os Estados Unidos, grandes oferecimentos de obras, houve uma construção generalizada de casas, de prédios, etc. O que acontece? Você teve uma grande construção e quando você foi fazer um oferecimento dessas construções, existia muitas casas, muitos bens sendo oferecidos. E quando você tem uma grande oferta, o preço o quê? O preço vem a ter uma queda. E isso levou, então, a um colapso da economia dos Estados Unidos, foi uma bolha, um crescimento gigantesco da economia dos Estados Unidos. E aí, então, a partir de 2006, essa economia, que estava em grande crescimento, ela acabou, então, ruindo, gerando desemprego em massa e atingindo, então, grande parte dos países do mundo. O Brasil, durante o crescimento dos Estados Unidos, estava vendendo muito. O Brasil vendeu aí ferro, vendeu alumínio, o Brasil vendeu aí cerâmica, Santa Catarina, por exemplo, né? Vendemos aí de tudo que era commodities em grande quantidade para os Estados Unidos. E quando esse país, então, quebrou, em 2006, a partir daí, foi comparado à queda da Bolsa de Valores de 1929. Quem fez um suporte financeiro de ajuda rápida foi então aí a Europa. A Europa então fez um aporte financeiro de mais de 700 bilhões de dólares, mas não tranquilizou a economia dos Estados Unidos. E até hoje, de 2006 a 2018, eles ainda não conseguiram recuperar a sua economia. A crise foi muito grande após a era Bush. Barack Obama tentou fazer a economia dos Estados Unidos crescer, mas não conseguiu crescer a contento da necessidade dos grandes empresários daquele país. E aí, então, a população, não acreditando mais nas políticas governamentais, dos políticos clássicos, resolveu investir, então, na sorte de colocar um presidente empresarial. E o presidente, então, Donald Trump, grande sucesso na administração de suas empresas, não tem uma tradição política de fazer, então, movimentações adequadas à grande parte da política estrangeira, política externa. E o que acontece, então? Hoje existe uma provocação muito grande nas questões aí bélicas do mundo inteiro. O Donald Trump, ele reconheceu recentemente a Jerusalém como a capital, então, de Israel, o que não foi reconhecido pela ONU. Países como a Coreia do Norte, com medo de invasões, uma complexa política daquele país, começou a investir fortemente em armamento nuclear. Saída de esquemas internacionais climáticos, então houve uma instabilidade com esse presidente das políticas de relações internacionais até aí tecidas pelos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima dica.